favor, abram o Bhagavad Gita no capítulo 16, verso 16. Enquanto eu pronuncio os mantras sagrados. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, no verso 16 do capítulo 16 do Bhagavad Gita, Krishna continua descrevendo as características das personalidades demoníacas, de seres humanos, no caso, que nascem com a ideia de que eles são os desfrutadores da realidade material. Como nós líamos na aula passada, tal alma demoníaca pensa: hoje obtive o que eu desejava, amanhã conseguirei ainda mais dinheiro, toda esta riqueza é minha e acumularei ainda mais no futuro. Eu destruí um inimigo e destruirei outros. Sou bem-sucedido, poderoso e feliz. Sou rico e aristocrático. Quem pode se comparar a mim? Vou realizar atividades religiosas, fazer caridade e assim acumular algum karma positivo para me divertir. Desta forma, comenta Krishna, tais pessoas estão iludidas pela ignorância. Com suas mentes cheias de pensamentos vãos, capturados na rede de ilusão e imersos em desfrute material, tais pessoas demoníacas caem no inferno abominável. Muitas vezes, Krishna fala sobre cair no inferno. Este inferno não significa que a pessoa, no momento, no lugar onde ela está, abre-se um alçapão no chão e ela é tragada pelos mundos inferiores. Não. Muitas vezes ele está falando no tempo. Tais pessoas demoníacas cairão em suas encarnações futuras no inferno abominável. Muitas vezes há, digamos assim, condições infernais na nossa vida cotidiana. E pessoas que cometem atos abomináveis vão, aos poucos, pagando estes atos, mesmo em vida. Krishna está falando de duas condições, da condição da vida atual e muitas vezes das vidas futuras. O verso 17 diz: orgulhosos, obstinados e intoxicados por riqueza e grandeza, ignorando as recomendações das escrituras sagradas, tais demônios fazem um espetáculo hipócrita de religiosidade. Então, quando uma pessoa ainda não consegue abdicar de vícios, abdicar do consumo de carne, ainda há um nível de hipocrisia na sua vida espiritual. Pois a purificação das nossas ações, das nossas atitudes, não vai ocorrer, ela não vai conseguir se completar se nós ainda estamos atrelados à matéria de várias maneiras, nos intoxicando, nos alimentando do cadáver de outros seres. Krishna está considerando estes aspectos como vícios e egoísmos que nos impedem de avançar de maneira eficaz. Aqui ele está dizendo orgulhosos, obstinados e intoxicados por riqueza e grandeza. Quando Krishna usa uma palavra, não é? Em sânscrito as palavras têm vários significados e elas são, digamos assim, se conectam e
espalham o seu significado lateralmente também. Então, nós podemos entender, né, que este intoxicado por riquezas e grandezas também significa a intoxicação material através de álcool, drogas, cigarros, etc, etc. Entregues ao egoísmo, pompa e poder, luxúria e ira, eles são cheios de ressentimento em relação a mim, que estou situado em seus próprios e em outros corpos como a super-alma, e consideram como defeitos as boas qualidades das pessoas santas. Este verso é muito importante. Krishna está dizendo que tais seres que não conseguem honestamente se purificar, não conseguem honestamente parar de querer usufruir do corpo dos outros animais, devorando estes corpos, dos bens dos demais, enganando pessoas e coisas deste nível. Então estávamos dizendo que esse verso é muito, muito importante. Não é o verso 18 do capítulo 16. Krishna fala que tais pessoas que estão envolvidas com a luxúria, com a ira, com a pompa, com o poder, que estão entregues ao egoísmo, eles mantêm um nível de ressentimento em relação a Deus, que vai se exprimir, como está explicado no final deste mantra, numa maneira de enxergar defeitos e boas qualidades em pessoas santas. Estes anartas, estas sujeiras do coração, elas vão se manter num nível inconsciente. Krishna está falando de pessoas que, como nós lemos no verso precedente, vão fazer um espetáculo hipócrita de religião. Elas vão viver a espiritualidade de maneira hipócrita. Elas vão fingir para o mundo e para si mesmas que estão avançando, mas na verdade não estão caminhando dentro da espiritualidade de maneira sincera e honesta ainda, purificada. Eu vou voltar um minuto para o verso 17. Acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio. Então são duas coisas. A riqueza nos ilude e o falso prestígio. Às vezes há um falso prestígio social muito grande para pessoas que se declaram espiritualizadas. Elas às vezes orgulhosamente executam atos sagrados. Sacrifício significa sacro ofício. A tradução, na verdade, está pensando na palavra sacrifício desta maneira. Apenas de nome, sem seguir nenhuma regra ou regulação, sem profundamente purificar as suas ações. O verso 17 disse isto. O verso 18. Confundidos pelo falso ego, pela força da própria personalidade, pelo orgulho, pela luxúria, pela ira, pessoas demoníacas passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está em seus corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Entregues ao egoísmo, pompa e poder, luxúria e ira, eles são cheios de ressentimento em relação a mim, diz Krishna, na tradução do tesouro oculto do doce absoluto, que muitos de vocês já têm. Entregues ao egoísmo, pompa e poder, luxúria e ira, eles estão cheios de ressentimento em relação a mim, que estou situado em seus próprios e em outros corpos como a super-alma, e consideram como defeitos as boas qualidades das pessoas santas. Então, por exemplo, uma pessoa que ainda não solucionou seus impulsos relativos ao poder. O que é o poder? Manipular o próximo, impor o próprio desejo para aquela pessoa, para vários grupos. Pessoas que têm o desejo
de organizar a realidade. Se nós formos analisar as tipologias de personalidades que estão descritas no DSM, não é? No Manual de Saúde Mental da Sociedade Psiquiátrica e Psicológica do Mundo, nós vamos encontrar também os mesmos comportamentos de seres humanos demoníacos que se comportam de maneira inapropriada perante o próprio Krishna ou Rama, não é? Ou os outros avatares do Senhor. A psicologia está contida nos Vedas, existem tratados de psicologia védica. Desejo de pompa, desejo por poder, desejos sexuais descritos como luxúria, a manifestação da raiva, a falta de paciência, a intolerância. Isto são, como assim, termômetros de um ressentimento ainda não bem resolvido em relação a Krishna, porque ele está situado no corpo de todos. Então, alguém que quer manipular um amigo, manipular um companheiro de trabalho, manipular um irmão espiritual, alguém que está querendo impor a própria vontade aos demais de maneira mais ou menos direta, alguém que ainda sente luxúria em seu coração, que quer condividir prazer, quer viver prazeres independente de Krishna, pessoas que não controlam a ira, que se enraivecem perante a sociedade, perante os demais, e acabam soltando farpas, não é? Colocando uns contra os outros. Estas pessoas, na verdade, estão ressentidas ainda com Deus por conta das intoxicações, por conta do seu desejo de grandeza, do seu egoísmo interno e da sua incapacidade de ter compaixão pelos irmãos, pelo próximo, pelos demais. Isso aqui é muito sofisticado, como um duplo nível. É isso que os Vaishnavas chamam de duplicidade. A pessoa tem uma ideia de si mesma externa, né? Uma ideia de bondade, de santidade, e um comportamento subterrâneo interno. Sem querer, ela pronuncia uma frase que denigra a imagem de outro, que não merece tal frase. Né? Sem querer, ela serve a porção aparentemente menos saborosa para alguém que tem mais conhecimento espiritual do que si mesma. São pequenas coisas que vão se acumulando no comportamento. É por isso que há uma etiqueta espiritual. Nós somos convidados por Krishna a demonstrar a nossa gratidão, principalmente para as pessoas santas. Muitos de vocês às vezes me escrevem: você é um mestre, você é meu guru, etc, etc. E eu declino, eu não aceito esta posição. Não é? Porque caso eu a aceite, eu estaria traindo aquele que é um guru verdadeiro, não é? O meu mestre espiritual, Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Portanto, jamais um aspirante a devoto, assim como eu, poderia aceitar ser visto ou ser chamado de mestre ou de guru, não é? Porém, eu Krishnadas, devo honrar todos aqueles que estão acima de mim em suas específicas plataformas, sem criticá-los, demonstrando a minha gratidão e chamando-os de mestres. Por exemplo, na minha relação com o Prabhu, quando eu digo para ele que eu tomo instruções dele, não é? Que eu considero um Vaishnava elevado, ele me responde que de forma alguma isso é verdade, que isso que quem é elevado é o mestre dele e que ele é simplesmente uma alma condicionada. Ao que a minha mente poderia sugerir: então acredite, ele está dizendo que ele não é elevado, você deve acreditar nisso, se ele mesmo está declarando.
os Vaishnavas não pensam, não falam e não se comportam dessa maneira. Eles vão reiterar a sacralidade do outro. Principalmente se é alguém que tem anos de conhecimento a mais do que eu. Portanto, quando o Prabhu me diz eu não tenho conhecimento algum, eu vou olhar para ele, identificando a sua grande humildade, e vou reiterar, de alguma maneira, a minha gratidão através de uma frase que respeite a etiqueta Vaishnava. Por exemplo, o que é que os discípulos gostam de ouvir? Se eu disser ao Prabhu, com certeza, os gurus que você teve a oportunidade de servir devem estar felizes com a maneira como você dissemina o conhecimento que eles lhe entregaram. De alguma maneira, eu vou driblar digamos assim, a humildade dele, reiterando a minha gratidão de uma maneira ainda mais sutil. Eu não vou me permitir julgá-lo ou acreditar no seu modo elegante de se excusar, de se dirimir, de não aceitar a glorificação que eu estou fazendo. No coração, o Vaishnava deve manter esta posição. Ele deve dizer a si mesmo, eu não sou nada perante aqueles que têm real conhecimento. E ele vai dizer isso em voz alta porque esta é a sua verdade interna. Porém, isso não nos permite agir como se esta frase fosse algo verídico. Como se esta frase fosse algo aceitável. Pois eu poderia perder gratidão e respeito por alguém que trilha este percurso há muito mais tempo do que eu. Há interpretações simplórias de muitas pessoas ao identificar os graus de crescimento espiritual de cada um apenas pelos títulos que as pessoas têm. Não é o título dentro da sociedade védica ou Vaishnava que determina o nível de purificação interna de uma alma. Nem mesmo os semideuses podem identificar quem são os Vaishnavas, dizia Gurudeva. Então, nós temos que nos obrigar a admirar a humildade daqueles que estão mais avançados do que nós, nos considerar sempre em dívida de gratidão para com eles. Então, eu estou usando este exemplo da minha vida prática para dar um exemplo de como na prática funciona esta gratidão e esta etiqueta. Com a intimidade, com a frequentação, com a amizade, nós temos a tendência a viver esta intimidade como uma desculpa para a nossa impaciência, para a nossa intolerância, para a nossa rispidez, para a nossa agressividade, para a nossa ira em relação ao mundo. Eu poderia ter os meus motivos pelos quais eu poderia perder minha paciência aqui e ali. Mas que direito tenho eu de usar um cálculo meramente lógico e racional para tapar a realidade espiritual e profunda de uma necessária gratidão? Portanto, se minha mente diante de um Vaishnava insinua imperfeições, necessariamente me corrigir e me lembrar daquilo que é absoluto, daquilo que está fortemente ancorado em relação
a Krishna. Por exemplo, eu devo pensar, tal devoto é discípulo de um guru que abandonou o corpo antes de eu entender Krishna. Tal devoto serviu nos templos, ou traduziu livros, ou de alguma maneira ajudou a causa do Avatar Dourado, a distribuição da misericórdia de Deus na Terra, há mais anos do que eu. Às vezes, nesta lida nas conversas humanas entre devotos de diferentes níveis, acontece da mente nos sugerir impaciências e dissintonias, pequenas discrepâncias, críticas até. Mas neste momento, o indivíduo deve se lembrar do que é espiritual, do que tem valor absoluto. Por que eu poderia achar que a maneira como alguém distribui copos d'água, ou a maneira como alguém não distribui estes mesmos copos, o erro de pronúncia de uma palavra ou de outra em sânscrito ou em hindi, pudesse obscurecer o fato de que tal Vaishnava, de que tal devoto se rendeu em 1969, ou em 1967, ou em 1971, um ano antes de eu ter nascido. Ou quando eu ainda estava na escola, no colegial. Diante das pessoas, eu tento me lembrar, tal pessoa que pode se comportar da maneira que for, materialmente, é um discípulo de Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Portanto, eu estou reverenciando o meu próprio Guru Varga. A palavra Guru Varga significa parampara, a sucessão discipular. Prabhu responde, não, Krishnadas, eu sou só um seu amigo. E eu respondo, Prabhu, o senhor é o meu Guru Varga. O senhor é o meu parampara. Houve uma conversa similar a esta, famosa, descrita nos livros de memórias relativos ao meu Gurudeva, Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Bhaktivedanta significa aquele que tem conhecimento realizado em relação a Bhakti, em relação à devoção a Deus. Bhakti é o tema do Bhagavad Gita, um dos temas principais do Bhagavad Gita, na qual ele pronunciou exatamente a mesma coisa. Ele já era um sannyasi quando ele foi encontrar um irmão espiritual do seu guru. Então, meu Gurudeva, já tendo tomado sannyasi, já sendo um monge renunciante da tradição dos Gaudiya Vaishnavas, foi encontrar o irmão espiritual do seu guru. Então, do ponto de vista ético, do ponto de vista da etiqueta, havia um impasse. Um deles era mais velho do que o outro. O mais jovem era já um monge renunciante. Quem iria prestar reverência? Ambos, contam os biógrafos de Gurudeva, se ajoelharam. E Gurudeva pediu para o irmão espiritual do meu Param Gurudeva, por favor, não se ajoelhe. E tal pessoa respondeu, tal devoto respondeu, como eu poderia não me ajoelhar diante de um sannyasi? A purificação necessária para tal ato são 3 dias de jejum de Ekadasi. Por favor, permita que eu me ajoelhe. Mas você não precisa se ajoelhar a mim, porque eu sou um homem de família e você é um monge. E Gurudeva respondeu, não, de forma alguma.
prestou reverências. Você é a sucessão discipular a qual eu pertenço. Você é o meu Guru Varga. E ambos se ajoelharam no chão. E ambos se deram as mãos e se levantaram mutuamente. Este é o comportamento dos Vaishnavas. Encontrar defeitos em quem está tendo uma vida espiritual, desrespeitar pessoas que estão nos transmitindo, direto ou indiretamente. Há pessoas que não traduziram o Bhagavad Gita, mas estão cozinhando nos templos há 5, 10, 15 anos. Alimentando pessoas que vêm buscar o conhecimento em relação a Krishna. Quando nós somos novos neste ambiente, no início nós tendemos a glorificar a todos, imaginar que todos sejam pessoas autorrealizadas, grandes santos. Num segundo momento nós tendemos a criticar a todos, percebendo que nós estávamos iludidos, mas a ilusão era minha. Eu imaginei que todos já estivessem num nível de perfeição realizada e altíssima. Sou eu quem devo me adequar e tentar entender os diferentes níveis de compreensão espiritual e respeitar cada um em sua plataforma. Que respeito merece um jovem estudante? Que respeito merece alguém que me instrui? Que respeito merece um sannyasi? Que respeito merece um acharya? Um sannyasi que já está liderando uma associação imensa de devotos e ensinando através do próprio exemplo. Tudo isso precisa ser aprendido. E o risco de mantermos em nosso coração desejo por pompa, por poder, por luxúria, manifestações de irritação, intolerância e ira, desejo de controle da atividade alheia, é que isso vai aterrizar, vai atingir, através da nossa mente, pessoas santas. Pois a mente, quando se ocupa em ações que não manifestam gratidão e respeito por pessoas que, mesmo tendo ainda alados e atitudes que ainda não foram purificadas, mesmo tocando, encontrando às vezes alguma impureza no comportamento de pessoas que têm se dedicado ao conhecimento védico, se permitem criticá-las. Pois uma pequena crítica leva à segunda, a segunda leva à terceira, a quarta leva à quinta, e mais cedo ou mais tarde os próprios santos são atingidos por este hábito, por este vício impuro de estarmos negando a correta gratidão àqueles que nos ajudaram. Quando eu dou aula, por exemplo, sobre a prosperidade, nós falamos sobre isso. É muito comum que pessoas que são ajudadas por uma família X, vamos supor que uma família ou que um senhor de idade abrigue em sua casa um jovem estudante da faculdade onde ele lecionou. Dê ao jovem um quarto, a sua velha bicicleta para que ele vá e volte para a universidade. E inicialmente o jovem tem muita gratidão por esse velho professor. Mas aos poucos o jovem pensa, mas por que ele não me deu o quarto de hóspedes melhor? Ou por que ele não me empresta, não me dá a chave do carro, já que ele não dirige mais? Por que ele também não me dá uma mesada, já que ele tem tanto dinheiro? Essa mesma pessoa encontra na rua
Então vamos continuar. Nós estávamos falando, imaginando esta situação que é muito comum, não é? Nós imaginamos um professor aposentado da Universidade de São Paulo ou de alguma outra cidade, né? Que conhece, no primeiro ano de faculdade deste estudante, um jovem que veio do interior. No momento da sua aposentadoria, ele se sente inclinado em ajudar mais um aluno a entender algo como matemática ou engenharia. E ele convida este jovem de condições mais humildes, que não tem aonde se abrigar ainda em São Paulo, a viver em sua casa. E este jovem vem estudar ali. E o professor ensina para ele os segredos da engenharia, lhe dá de presente sua velha bicicleta para que ele possa ir e voltar tranquilamente da faculdade. Lhe oferece comida e abrigo. E o jovem inicialmente fica muito grato, mas aos poucos ele começa a se irritar com as manias do velho professor. Começa a se perguntar por que é que o professor, apesar de lhe deixar usar os livros da biblioteca, não deixa que ele leve os livros para o quarto. Por exemplo, que mania estranha. Eu moro aqui. Por que eu tenho que ler dentro da biblioteca? Por que o meu quarto não é o quarto de hóspedes principal da casa? Por que eu devo dormir em cima da garagem? Na garagem ele tem um carro. Ele me deu uma bicicleta, mas nunca me deu a chave do carro que ele mal usa. Aos poucos, esse relacionamento de intimidade permite a ignorância dentro da mente do jovem mal avaliar o que está sendo proporcionado. E o jovem pode, inclusive, se delongar em difamar o velho professor na faculdade, dizer: vocês não sabem como ele é mau. Isso acontece no nosso dia a dia. Assim como os adolescentes dizem: meu pai não me dá nada, porque o pai se recusa de lhe dar uma calça que custa R$1.000. Quando o filho ignora a conta mensal que o pai paga e o valor que o pai tem pago em fraldas, leite, frutas, verduras, jogos, brinquedos, médico, educação, há dezenas de anos para aquela criança, que é acusada injustamente, que acusa injustamente o pai de falta de generosidade por conta de um objeto inútil que nem durará muito tempo, pois a criança vai crescer em breve. Assim, imaginamos também que esse jovem, por exemplo, caminhando na rua, o estudante que mora com o velho professor de engenharia, ganha um livro de um desconhecido. É muito comum cenas desse tipo. O jovem volta para casa e mostra ao professor: olhe o que eu ganhei de tal pessoa. Que pessoa gentil e generosa. Na verdade, ao glorificar este gesto, ter ganhado um mero livro que nem é da matéria que ele estuda, muitas vezes, o jovem está subdolamente acusando o velho de não deixar-o levar todos os livros da biblioteca para o quarto. Ou dizendo que este sim é uma pessoa generosa, ele nem me conhece, e me dá um presente. É muito comum que pessoas que não conseguem enxergar as sombras do próprio coração, as sombras dentro dos próprios chakras, os anartas, nós dizemos em sânscrito, se comportem desta maneira inapropriada. Nós devemos estar atentos e enxergar o que tem valor e não nos deixar iludir pela nossa falta de sinceridade, pelas frases que aparecem na nossa mente,
e irmos acusando pessoas que estão trabalhando há anos. Vamos imaginar que esse jovem saia da casa do velho um dia que arranjou um emprego, do velho professor, maldizendo o velho professor para o resto da sua vida. E assumindo na faculdade um dia a posição do professor, sem saber que aquele professor foi responsável pela criação daquela cátedra 20 anos, 30 anos antes dele nascer. Nós temos que atentar contra este tipo de injustiça que nós somos capazes de cometer a cada instante. Eu devo à minha mãe e ao meu pai o corpo que eu estou usando para tentar entender Krishna. Se eles são ou menos perfeitos, isso não vem ao caso. O meu corpo é suficiente para que a minha gratidão seja eterna. É claro que não devemos confundir conhecimento espiritual com coisas materiais. Por exemplo, pais que me ensinassem a devoção a Krishna são diferentes de pais que ensinam a adoração dos aspectos materiais, não é? Claro. O conhecimento em relação a Deus aumenta a plataforma ética e espiritual relativa à verdade de cada um, de cada ser vivo. Mas eu não posso acusar meus pais de nada além de não terem conhecimento védico. No resto, o respeito deve permanecer. Há pessoas que acham que estão autorizadas a menosprezar a própria família porque descobrem nas páginas do Bhagavad Gita que ninguém é pai, mãe, irmão e tia de ninguém, que todos nós somos partículas emanadas pela potência divina. Enganosamente, isso não nos dá o direito de pisar sobre a hierarquia material. Um professor de engenharia pode ser menos do que alguém que me ensina sobre os Vedas. Porém, é através da engenharia que eu mantive minha vida, que eu comprei a casa onde eu moro com meus filhos, que eu curei minhas doenças e as doenças da minha família. Portanto, existe um lugar na plataforma da realidade material e da minha vida para o respeito àquela pessoa, que pode ser um pouco menor do que o respeito àquela outra, mas que nem por isso pode ser jogado fora. Nós somos convidados com o tempo a entender as diferentes plataformas dos santos. O que meu Gurudeva trouxe ao mundo? O exemplo e as explicações relativas ao serviço aos Vaishnavas e à ética, à etiqueta espiritual. Esta é a cifra de Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Cada um dos Vaishnavas contribui para o nosso crescimento espiritual com uma quantidade de informações de pureza infinita. E devem ser respeitados, mas não de maneira teatral e dúplice, como este verso está indicando. Pois aquele que não é grato ao professor de engenharia, quando a engenharia que ele aprendeu através deste professor, direta ou indiretamente, porque ele trabalhou na faculdade onde o jovem estudou, porque ele abrigou o rapaz a morar na sua casa, porque ele lhe emprestou livros, porque ele forneceu uma bicicleta velha que fosse, para que ele chegasse até a faculdade. Se essa pessoa não consegue ter a gratidão inerente ao ego, à personalidade temporária que aquela alma representou, como é que ela vai ter gratidão em relação às formas que se manifestam na matéria e que trazem o conhecimento em relação a Krishna? A gratidão não é algo que nós vestimos diante dos santos.
mas algo que nós construímos dentro de nós mesmos, retirando com martelo e cinzel as incrustações da ignorância acumuladas vida após vida. Nós precisamos nos limpar, portanto, admitir que ainda estamos sujos de ingratidão. No nosso dia a dia, enxergando Krishna em todos. Assim como este mantra claramente está dizendo, entregues ao egoísmo, à luxúria e à ira, tais pessoas estão cheias de ressentimento em relação a mim, porque eu estou situado neles, mas no corpo dos outros também. E elas vão acabar considerando como defeitos as boas qualidades das pessoas santas, indo por este caminho. O verso 19. Eu continuamente lanço estas pessoas ressentidas, cruéis, inauspiciosas e decadentes em espécies demoníacas no ciclo de nascimento e morte. Portanto, sem a purificação do coração através das nossas ações, controlando aquilo que surge na nossa mente, nós, mesmo tendo, como Krishna explicou nos versos anteriores, agindo, realizando sacrifícios, sacro-ofícios, a nossa religião, a nossa espiritualidade será hipócrita. Existe inclusive um passatempo famoso descrito nos Puranas, de um sannyasi que cantava os santos nomes ininterruptamente numa margem do rio, de frente para a casa de uma prostituta. Enquanto ele cantava, ele pensava o quão caída e decadente era tal mulher. Ele a criticava para toda a vizinhança, com o desejo de que ela fosse jogada fora de sua casa e não pudesse viver diante dele. Quando ele abandonou o corpo, os Yamadutas, os servos do semideus responsável pelos nascimentos e mortes, vieram prendê-lo. E ele ficou extremamente surpreso. E perguntou, por que é que eu não estou sendo liberado? E os Yamadutas disseram, você passou a vida criticando uma pobre criatura ignorante, sem inclusive saber que ela passava a dela glorificando você nas suas atitudes como santo, que transcorria seus dias cantando os santos nomes. Ela será liberada e você não. Portanto, não é feita de ações externas à nossa vida espiritual. Ainda que o Mahamantra seja a chave e a abertura para a vida devocional em relação a Krishna, não basta a roupa, não basta o canto dos santos nomes, se nós não temos a coragem relativa à humildade necessária para nos redimir diante de todos da maneira correta, limpando as nossas palavras. Eu sempre repito a vocês, por favor, tentem não repetir, não pronunciar palavrões, gírias pesadas, palavras que parecem com palavrões. Pois tudo isso demonstra a sujeira da maneira como nós pensamos e agimos. Cada detalhe da nossa vida é importante. E cuidado ao nos aproximar. Nós devemos ter cuidado ao nos aproximar de pessoas que estão trabalhando com a espiritualidade. Pois se somos ingênuos demais, acabaremos julgando aqueles que estão há muito mais tempo do que nós, trabalhando para distribuir este conhecimento. Me entregaram o conhecimento védico num prato de plástico. Me entregaram o conhecimento védico numa aula que não funciona na internet, por exemplo, para citar essa nossa ação aqui. Sim, somos todos cheios de erros e defeitos, de imperfeições, de faltas de qualidade. Não é? Mas qual é o valor daquilo que nós estamos aprendendo? Eu não posso me permitir
olhar para outras pessoas sem entender, sem me lembrar que no fundo todas as minhas relações são Sambandha Gyan, a linha reta que existe entre eu e Krishna, que toca todos os seres vivos ao meu redor. Vamos ler mais alguns versos e terminar a aula. Ó Arjuna, Kaunteya significa ó filho de Kunti, nascendo repetidamente em espécies demoníacas, essas pessoas iludidas não podem vir a mim e descem a planos cada vez mais baixos. Esta é outra frase bastante indicativa. Como eu estou dizendo, não basta a ação externa da vida espiritual. Nós podemos não alcançar a bênção de nos tornarmos devotos e continuarmos subindo e descendo dentro do universo material. Luxúria, ira e cobiça são as 3 portas do inferno que conduzem à autodestruição. Portanto, elas devem ser abandonadas, disse Krishna. Luxúria. Viver cercado de objetos que nada têm a ver com Deus. Querer usufruir de gostos, sabores, desejos, aventuras, corpos, que nada têm a ver com a responsabilidade, a exclusividade do amor, como Krishna ensina. Não é? Ira, aquela emanação negra que nós soltamos quando perdemos a paciência com as atitudes dos demais. Ninguém é obrigado a ter tanta inteligência. Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a entender o que a gente fala na primeira vez. Nós devemos aprender à custa de engolir não só um sapo, mas o lago inteiro, com as pedras, com as plantas, com os sapos e com... Bom, os sapos e os peixes a gente deixa porque somos vegetarianos. Né? Mas nós somos obrigados, sim, a suportar os defeitos dos outros e a não manifestar aquele sol negro, aquela radiação monstruosa da ira, da impaciência e da intolerância enquanto conversamos com os demais. Por quê? Porque Krishna está dizendo que isso isso corresponde à autodestruição. Assim como a cobiça, o desejo por aquilo que não nos pertence, que o nosso velho professor deixe o carro dele apodrecendo na garagem. Isso é uma coisa que ele vai responder em relação a Krishna. Que nós aceitemos de bom coração, como Krishna explica nos outros capítulos, aquilo que nos é entregue, aquilo que nós recebemos. Muito querido a mim é aquele que é grato a tudo que recebe sem reclamar. Obrigado pela bicicleta, mamãe. Obrigado pelo meu corpo, mamãe. Não me perdoe se em algum momento eu perco a paciência. Eu estou me esforçando para melhorar dia após dia. Mamãe, papai, professor, amigos. E principalmente aos Vaishnavas, que são todos os devotos de Krishna, que estão acima de mim. Em suas respectivas plataformas, em seus diferentes níveis. É considerado conhecimento exato na faixa da bondade reconhecer os diferentes níveis de cada um e não se deixar iludir pela mente que ora tem simpatia por este ou por aquele, ora tem antipatia por aquele que achava simpático ontem ou anteontem. Isso é descrito como ignorância. Nas páginas do Gita, tem conhecimento aquele que é amigo de todos, que trata de maneira igual amigo e inimigos, que não sente simpatia ou antipatia por ninguém. Aquele que está livre dessas 3 portas das trevas luta pelo bem-estar da alma
e por isso atinge o destino supremo. Com este último mantra nós encerramos a aula de hoje, né? Agradecendo a confiança e a presença de todos vocês. Eu oro para que essas palavras não sejam coisas a serem decoradas e repetidas, né, para parecermos elegantes ou santificados diante da sociedade, mas que sejam algo que transformem a nossa ação e o nosso caráter no dia a dia. Que Gurudeva me dê a bênção de aplicar na minha vida, através das minhas ações, o que ele está me explicando aqui nas páginas do Bhagavad Gita. Aos seus pés de lótus, aos seus pés de flor de perfeição, eu me deito infinitas vezes. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.